Às vezes se pergunta o seguinte: se os apóstolos eram casados, por que que os padres não são casados? Por que que os padres são obrigados ao celibato? Bem, em primeiro lugar, preciso dizer o seguinte: não é verdade que todos os apóstolos foram casados. Não, nós temos certeza que Pedro era casado, porque o Evangelho fala da sogra de Pedro, então, evidentemente, Pedro era casado. Mas sobre os outros apóstolos nós não sabemos. Não consta que São João Evangelista, São Mateus, São Marcos, os outros apóstolos, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Simão, Tadeu, fossem casados. Nós não temos evidência disso. Certamente vários deles não foram casados. Acontece que o casamento não é um impedimento para o sacerdócio, né? É uma questão pastoral. Até o ano mais ou menos 1120, mais ou menos, não era obrigado na igreja que o sacerdote fosse celibatário. A partir do primeiro concílio, realizado em Roma, o concílio do Latrão I, é que a partir dele, mais ou menos no ano de 1120, mais ou menos, a igreja obrigou para todo o Ocidente que o celibato fosse obrigado para os sacerdotes. Para quê? Para que o sacerdote pudesse entregar sua vida inteiramente a Deus. Evidentemente, se um sacerdote é casado, tem esposa, tem filhos, ele tem que trabalhar para manter sua família. Né? Eu fico pensando, por exemplo, se eu fosse sacerdote com 5 filhos que eu tive que criar, pagando universidade para eles, uma coisa cara, que tempo eu ia ter para trabalhar para a igreja? Eu trabalhava 8 horas por dia numa universidade, como professor, pesquisador. Então, o sacerdote, para que ele fique exclusivamente como o Cristo é o verdadeiro sacerdote, ele era celibatário. E Cristo elogiou o celibato, falou daqueles que se fazem eunucos, ou seja, não se casam, não têm vida sexual, por amor ao reino de Deus. Então, São Paulo também exaltava o celibato no primeiro século. Então, a igreja foi entendendo, né, que a partir por exemplo, do ano 300, no concílio de Elvira, na Espanha, num concílio regional, obrigou o celibato naquela região da Espanha. Isso foi crescendo. Muitos monges, eremitas, cenobitas foram para os desertos, viviam a vida celibatária, lá no século II, século III. Então a igreja foi entendendo, o Espírito Santo foi mostrando para a igreja que, assim como o Cristo é celibatário, né, foi celibatário, para que pudesse viver 100% do seu tempo para o reino de Deus, assim também o sacerdote. Esta é a grande realidade, né, e a grande beleza. Tanto assim que hoje a igreja vê como um teste realmente se o jovem tem vocação para o sacerdócio, é se ele realmente, livremente, espontaneamente, por amor de Deus, abre mão do casamento, opta pelo celibato. É um dos sinais fortes de que aquele jovem tem vocação para a vida sacerdotal.